Bom dia, eu sou Alex Dias Ribeiro e foi me encarregado trazer uma mensagem para vocês hoje aqui. E eu quero falar sobre passageiros do destino ou protagonista da história. Eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo quando eu estava testando um dia em Silverstone, na Inglaterra. Eu estava no meio da reta principal do circuito, a reta longa, de pé embaixo, velocidade máxima, e de repente a mureta de proteção que estava passando muito rápido aqui na minha esquerda apareceu na minha frente. E antes que eu pudesse pensar o que é que aconteceu ou tomar qualquer reação, eu já enchi a mureta assim 45 graus, o carro bateu com a roda dianteira ali, deu uma rodada de 180 graus e deu com tudo com a roda traseira direita do outro lado e partiu o carro no meio. Aqui, atrás das minhas costas, o motor, o câmbio, o diferencial e as duas rodas traseiras foram separadas. Esse carro saiu rodando, rodando, parou na pista no sentido contrário e tinha peça desse carro espalhada pela pista inteirinha. O que aconteceu? No momento, eu estava em controle da situação, mas aí caiu uma chuva muito forte no local onde eu estava passando e deu um fenômeno chamado aquaplaning. Aquaplaning é quando a borracha não encosta no asfalto, a borracha dos pneus, e virei passageiro. Essa expressão ser passageiro é muito comum entre os pilotos quando acontece alguma coisa, assim, uma quebra de suspensão, um pneu furado, ah, e o piloto que está ali metido naquela besta fera de 800 cavalos com 200 litros de gasolina de avião, aquilo é uma bomba. Então, perder o controle para um piloto é mau negócio. E perder o controle, você passa de piloto a passageiro, né? E eu tive depois pensando nisso, a gente vira passageiro do destino, aí qualquer coisa pode acontecer, desde uma simples rodada até um acidente fatal. E eu perdi muitos colegas meus, perdi acho que 11 ou 12 colegas meus em acidentes quando eles viraram passageiros do destino por alguma razão. E fazendo uma análise com o que acontece com a humanidade, os homens, maioria, nascem, crescem, envelhecem e morrem como passageiro do destino. Mas a boa notícia é que Deus é o Senhor absoluto da história. E embora ele seja o roteirista e diretor da história da humanidade, ele sempre escreveu essa história através de seres humanos como você e eu. Isso faz com que existam dois tipos de gente nesse mundo. São os passageiros do destino, que seguem os trilhos da história como passageiros a bordo dessa nave espacial chamada Planeta Terra, pilotada pelo satânico Super Traíra. Super Traíra é como os atletas chamam o nosso inimigo, o diabo, né? E existem os que são usados por Deus para escreverem história, como personagens proativos nas mãos de Deus. Desde a criação do mundo até esse momento, o que nós estamos vivendo, o momento do coronavírus, onde o mundo foi parado por um mísero vírus que não dá nem para ver se não for através do microscópio, mas que foi ampliado ou amplificado pelo medo que transformou esse vírus pequenininho numa besta apocalíptica enorme. Esse termo besta apocalíptica é bíblico, descrevendo de uma maneira metafórica o que vai acontecer no fim do mundo. E esse bicho aí está matando gente aos milhares, está roubando empregos, está destruindo empresas e o sistema econômico. Quer dizer, o mundo está numa bagunça tremenda, perto do caos, ou seja, do jeito que o diabo gosta, que o negócio dele é matar, roubar e destruir. Mas com isso está se criando a hora que a confusão for muito grande, está criado aí o pano de fundo, o palco está montado para o surgimento do anticristo, que é um cara que vai aparecer com a proposta de ser El Pacificador, o cara que vai dar um jeito no mundo, né? Então, fazendo uma análise da situação, esse vírus teve desdobramentos sobre a economia,
gerando desemprego, gerando recessão, gerando oportunistas na política, querendo palanque para se promover. Existem brigas pelo poder, a começar pelos três poderes lá em Brasília, que não estão se entendendo entre eles. Mas tudo isso está profetizado, previsto, escrito e documentado, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, no Manual do Proprietário das Nossas Vidas, que é a Bíblia. Ela fala de guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, peste, sinais nos céus, falsos profetas na terra. Então, tudo isso está acontecendo. E muitas das profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Agora, será que já é o fim do mundo? Eu acredito que não, mas pode muito bem ser o princípio das dores, que é um termo escatológico. Escatológico, a escatologia é a matéria que estuda o fim dos tempos, os sinais dos tempos. E existem muitas interpretações, a Bíblia é escrita em sentido figurado e também literal, às vezes é difícil. E existem muita gente que profetizou o fim do mundo. Me lembro quando era menino, lá no ano de 58, que o mundo ia acabar num dia de julho. Eu me lembro que era julho, porque eu estava de férias, nas férias de julho, e eu subi em cima do telhado da casa dos meus avós, onde eu estava morando, lá em Anápolis, no interior de Goiás, para assistir o mundo acabar. Eu queria ver de camarote no telhado da casa. Mas o mundo não acabou lá. Depois vários caras marcaram datas e isso aí está tudo errado, porque Jesus não deixou essa dica. Ele falou que nem ele sabia, isso era uma coisa reservada ao Pai, mas ele falou dos sinais, né? E esses sinais estão acontecendo durante muito tempo, mas não com a velocidade que está tendo agora. Eu anotei num caderninho meu aqui, desde que nós entramos na quarentena, que já virou oitentena agora, 80 dias que nós estamos de quarentena, algumas coisas que eu consegui pescar na televisão e nos jornais. Nesses últimos 80 dias, foram vistos alguns meteoros riscando os céus do hemisfério sul. O vulcão Krakatoa entrou em erupção depois de muito tempo. Um furacão varreu uma parte do interior dos Estados Unidos. O mar invadiu as avenidas da orla do Rio de Janeiro, de Santos e do Guarujá. Houve um terremoto em Nevada, nos Estados Unidos, um furacão na Tailândia, um ciclone que deixou 2,4 milhões de desabrigados em Bangladesh, numa região da Índia, um terremoto no litoral da Noruega, agora o último no dia 4 de junho, e o Covid, que está aí matando gente aos milhares todo dia no Brasil, e no Brasil milhares pelo mundo. E a pergunta que a gente se faz é: onde é que está Deus no meio disso tudo? Será que ele está mesmo? Ou é o diabo que está aprontando? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Como os céticos dizem, isso é uma consequência das próprias erros humanos e mau uso da natureza. Eu quero dizer que Deus está no controle absoluto disso tudo. Pode ter certeza, pode escrever, como o pessoal diz, né? E ele está querendo. O que ele está querendo dizer para a humanidade com esse momento corona? A meu ver, ele está dando um alerta severo, mas amoroso. E Deus consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que ele está dizendo, ó, vigiem, esse é um termo bíblico, vigie. Abra o olho, fique esperto, né? Estejam preparados. Atenção, pessoal, o bicho vai pegar. Jesus está voltando, e essa é a certeza que a palavra de Deus nos deixa. Vai haver um julgamento, ele vem para separar o joio do trigo, para separar os personagens da história dos passageiros do destino, que até então nós convivemos juntos aqui, né? E esse é o recado geral para todo mundo. Mas a grande pergunta que a gente deve pensar num momento desse é: e para você, o que ele está querendo dizer, né? Você já fez essa pergunta? O que é que tu quer comigo, Senhor? É isso que eu tenho perguntado. E algumas respostas ele me dá através da palavra dele, a Bíblia.
que é a palavra escrita, registrada, né, com registro histórico muito digno de confiança, que diz o seguinte, Jesus falando aqui agora em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lá também, em João, 1 João 2,17 diz, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é muito importante que, se a gente entender bem esse negócio de que as palavras de Deus e de Jesus, que é o mesmo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, jamais passarão, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, os que podem crer nisso, para esses tem milhares de promessas no manual, na Bíblia, para os que optarem por dar ouvidos a Deus e fazer a vontade dele. Então, se você quiser dar ouvidos a Deus, para ele depois decidir, para depois você decidir se vai fazer a vontade dele ou não, é uma escolha sua. Fazendo isso, você está se preparando para permanecer para sempre. E então, se você tiver um minuto para pensar nisso, eu queria te contar uma história. Uma história longa, mas bem concentrada. Eu vou tentar falar isso aqui rapidinho, em poucos minutos. É a história da humanidade. Por que é bom a gente estudar a história? Porque eu aprendi ao longo do tempo que a vida é para ser entendida em retrospectiva e vivida em perspectiva. Então, para aqueles que não sabem responder ainda a grande pergunta que dá um nó na cabeça do ser humano, desde o homem da caverna até o homem cibernético, as três questões Dom Covim, Proncovô e mod que eu estou aqui. Traduzindo, de onde eu venho, para onde eu estou indo e por que eu estou aqui. Então, é muito importante a gente se situar nesse panorama, né? É bom olhar para trás para entender, mas viver com a esperança futura, no presente. Só que, fazendo uma análise, uma analogia entre o carro, entre o para-brisa e o espelho retrovisor do carro, o para-brisa é bem menor do que o espelho retrovisor é bem menor do que o para-brisa, né? Não adianta a gente ficar olhando só para trás, mas para a gente pegar o fio da meada, a gente tem que ir lá atrás. Então, eu queria te convidar para essa história aqui. Nós vamos fazer um flashback de alguns milhares de anos e vamos lá para ler o capítulo 1, verso número 1, ou seja, as primeiras palavras da Bíblia são: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é uma referência a Jesus Cristo, que é o Verbo que acabou se fazendo carne, né? Aqui em São Paulo tem uma rua chamada Verbo Divino. O Verbo Divino é Jesus Cristo, tá? E eles vão ali criar tudo na base do haja luz, e houve luz, haja água, haja firmamento, né? A abóbada celeste, haja terra seca, haja animais, e foi havendo tudo só pelo poder dele, até que eles chegam ao poder da palavra de Jesus Cristo. Tudo que foi feito por intermédio dele. Está escrito lá no primeiro capítulo de João. Então, depois de criar todo o ambiente ecologicamente perfeito, essa terra maravilhosa, que tinha tudo, Deus e a Trindade, né? A trinca. Então, eles falaram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí surgiu a concepção do ser humano. Como é que essa criatura vai ser? Imagem e semelhança do próprio Deus, né? E não é pouca coisa, não. Só que essa semelhança ela é espiritual. Porque um homem, antes de ser um chassi, uma matéria, um homem biológico, ele é um espírito. Então, nós somos um espírito encarnados num chassi humano, nesse momento, né? Então, uma das coisas mais parecidas, se não for a mais parecida, que Deus fez para diferenciar os homens das outras criaturas dele, foi o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre fazer a vontade de Deus ou se rebelar contra ele e contra a sua vontade. E foi isso que, infelizmente,
o 01 e a 02 fizeram. Eles escolheram a coisa errada, resolveram partir para uma rebeldia contra Deus, pisaram na bola, tomaram um cartão vermelho e acabaram recebendo uma sentença de morte, que foi proferida pelo juiz do jogo da vida. E é bom que a gente sempre pense que Deus é o juiz, mas ele também é o Pai amoroso, o Criador. E ele pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos captar essa ideia, menos que ele plante elas dentro do coração, da mente e dos nossos espíritos. E a sentença de morte foi: tu és pó e ao pó tornarás. E toda vez que eu vou num funeral, antes era dos amigos dos meus pais, dos meus avós, depois dos amigos dos meus pais, e agora eu estou indo muito frequentemente a funerais de amigos meus. Né? A minha geração está na reta final. Eu já estou com 7.1, e tem uns que estão um pouco mais velhos, outros que estão... Mas é impressionante, tem um site dos pilotos da velha guarda, esse ano já perdemos uns 3 ou 4, e só vivemos 5 meses até aqui. Então, essa é uma triste realidade que a gente tem que encarar. A gente já nasce condenado à morte, porque a morte é o conjunto de todas as limitações impostas ao ser humano como consequência do seu afastamento de Deus. Então, ela entra na história da humanidade como um acidente de percurso. E o pior é que quando Deus condenou, tu és pó e ao pó tornarás, condenou a raça humana inteirinha, os descendentes de Adão e Eva também. Então, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É aquela imagem e semelhança que nós tínhamos, que foi turvada, distorcida, e passamos a ser limitados a um tempo biologicamente. Então, sobrou essa maldição para todos nós, inclusive você e eu. Agora vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né? Apresentamos a problemática, como diria o Dada Maravilha, vamos falar agora da solucionática. Ele dizia que tinha solucionática. A esperança entra em campo daqui para frente, através de um esquema tático do Criador do Universo. Então, na Bíblia toda, né, o processo de redenção do ser humano, existem 4 leis espirituais que regem esse esquema tático, e eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Vida eterna. Isso era o projeto original e passa a ser o projeto do futuro para aqueles que o recebem recebe esse amor, corresponde a esse amor todo de Deus entregar o Filho dele, Jesus Cristo, para os romanos e os judeus fazerem gato sapato dele numa cruz, onde ele agonizou durante 6 horas pelos nossos pecados, né? E o plano é o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas com esse acidente da entrada do pecado, nós estamos separados de Deus. Existe um abismo entre nós e Ele. A boa notícia é o seguinte: é que Jesus é a única provisão de Deus para salvar o homem dessa maldição da morte. E Jesus Cristo vem, morre no nosso lugar naquela cruz, e nisso está provado que o amor de Deus para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas ele não ficou morto lá, né? Tem 2 tipos de símbolos. Um é o crucifixo, que tem a morte com Cristo pendurado nela. Vocês já viram esse crucifixo para todo lado aí. E tem a cruz limpa, sem Cristo. Por quê? Porque a história não terminou com ele na cruz. A história começou
quando ele ressuscitou e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitando ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, com isso, é, através da cruz de Cristo, ficou estabelecido, ficou edificado uma ponte, né? Uma ponte de ligação entre nós e Deus. A cruz é o encontro de um plano vertical com um plano horizontal. No horizontal está os nossos relacionamentos com o nosso próximo e com o vertical está o relacionamento nosso com Deus. Então, agora nós cremos no Cristo ressurreto, não o Cristo que andou por aqui. Cremos nele, sim, estudamos a vida dele, ele é o nosso exemplo, mas hoje ele é o Cristo ressuscitado, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, cuidando de nós, velando por nós e nos esperando na linha de chegada quando terminar todo esse período que nós vivemos aqui na face da terra. A quarta lei desse espiritual é o seguinte: quando Cristo morreu no lance da cruz, ele comprou o passe de toda a raça humana para jogar no time dele. Mas só joga nesse time quem topar. Uma vez muito tempo atrás, eu era procurador de um jogador de futebol e ele foi vendido do São Paulo para o Internacional de Porto Alegre. E foi uma boa transação para os dois times, para o atleta. E quando ele chegou em casa, que deu a boa notícia para sua esposa, que eles iam para Porto Alegre, ela bateu o pé e falou: para Porto Alegre eu não vou, nem morta. E bateu o pé firme e ele foi lá e falou: olha, não vou poder assinar esse contrato porque a minha mulher não quer ir para Porto Alegre, e não foi. Então, a transação foi desfeita, ele continua no São Paulo. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que Deus comprou o nosso passe quando Cristo morreu do nosso lado naquela lugar, naquela cruz, mas nós temos que querer jogar no time dele. Sim, eu topo, né? Então, a Bíblia diz: veio para os que eram seus, né? Jesus Cristo veio para o povo judeu, porém, eles não o receberam, mas a todos que nele creram, a esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Ué, mas não é todo mundo filho de Deus? Não, essa é a maior mentira da paróquia. Filho de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador. Tá? Então, essa é a grande decisão que a gente tem que fazer na vida. Quero ou não quero jogar no time de Deus? Passageiro do destino ou personagem da história? De que lado você quer ficar? Eu quero dizer aqui o que Cristo quer de você. Ele está falando palavras dele registradas no manual. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, quer dizer, isso na gíria do jogador de futebol, todos que estão no bagaço, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E ele só quer uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida, o desejo, a emoção. Eu tenho que ter uma paixão por aquele que teve compaixão de mim e querer. E ele quer o coração e ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, sugerindo uma tremenda intimidade. Isso aí é Cristo vivendo dentro do nosso coração, e nós respirando o ar que deu a pneuma, que transformou um Adão de barro em alma vivente, e com o sangue de Cristo circulando nas nossas veias. Estou falando em sentido simbólico, mas isso é uma simbiose entre o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, morando dentro do nosso coração. Então, está aí o convite, isso é o que ele quer. E se você topar jogar nesse time, eu quero te convidar a fazer uma oração
uma oração de entrega, de receber a Cristo como seu Salvador. Vamos orar? Se você concorda com o que eu vou falar, e se você quer tomar essa decisão, a oração é assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu que merecia estar pregado naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor se apresentou como voluntário para morrer no meu lugar, para cumprir a justiça divina que partiu da parte de Deus. Deus me deu o maior presente que Ele deu para a humanidade, que é Jesus Cristo. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor me perdoe dos pecados conscientes e dos inconscientes, daqueles que eu pequei sem nem saber que estava pisando na bola. Mas eu reconheço que o maior deles foi ter vivido tanto tempo da minha vida longe de Ti. E hoje eu quero abrir a porta do meu coração para que o Senhor venha morar, para ser o piloto do carro da minha vida, aquele que vai dirigir o meu destino, que vai me levar ao porto seguro. Eu quero deixar de ser um passageiro do destino, para ter o meu destino pilotado por Ti. E eu Te recebo como meu Salvador de livre e espontânea vontade. Vem viver na minha vida, vem guiar o meu destino. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.